Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai fazer uma viagem por alguns textos bem antigos, mas que, olha, conversam muito entre si. E eles falam sobre uma questão que é assim super humana, né? Como é que se enfrenta uma crise daquelas avassaladoras. E mais, como encontrar um caminho para seguir quando tudo, absolutamente tudo, parece perdido. Então, essa pergunta aí é exatamente o que vai guiar a nossa conversa. É, no fundo, a grande questão, não é uma pergunta que atravessa a história. Pensa bem, quando as estruturas que nos sustentam, seja na sociedade, na nossa fé, na vida pessoal, quando tudo isso começa a tremer, a ruir, onde é que se encontra a força para continuar de pé? E para explorar essa pergunta, a gente vai ouvir 4 vozes bem diferentes, vindas de contextos históricos distintos. É como se elas formassem um diálogo, sabe? Quase um coral. E cada voz contribui com uma peça para a gente montar esse quebra-cabeça da resiliência. E que vozes são essas, hein? A gente não vai só ficar falando o nome de livro. A ideia é pensar neles como papéis, arquétipos, sabe? Então a gente vai ter um profeta, que é a voz que denuncia a crise, um salmista, que expressa a dor de toda uma comunidade, um apóstolo, que vem para construir esperança, e um sábio, que oferece aquele conselho prático, pé no chão. É quase um conselho de pensadores antigos se reunindo para conversar. Ok, então, antes de procurar por qual que era a solução, a gente precisa entender a dimensão do problema, certo? Nossa primeira parada, então, é para encarar de frente um retrato bem sombrio de uma sociedade em colapso, onde a desolação parece total. Essa é a voz do profeta, através de Jeremias. E ela é dura, implacável. Não tem como a gente tentar suavizar uma imagem como essa. É o retrato de um julgamento severo, de consequências terríveis e de uma sensação de abandono que é simplesmente avassaladora. E na sequência a gente ouve a voz do salmista. Se Jeremias descreve, digamos, a causa da crise, o Salmo 80 mostra o efeito disso no coração do povo. É um lamento coletivo, sabe? A expressão de uma dor tão, mas tão profunda que ela se torna o alimento diário. A dor aqui, ela é quase física, palpável. Então, o que a gente tem até aqui? Se a gente juntar essas duas vozes, a gente consegue ver a anatomia desse colapso. Tem, por um lado, uma crise espiritual gigantesca, essa sensação de abandono. Mas também, de forma implícita, fica claro que há uma crise de liderança que deixou o povo totalmente desprotegido. E qual o resultado? Um sofrimento que se espalha por toda a comunidade. O que sobra no fim é só um apelo desesperado para que as coisas voltem ao normal. E aqui, gente, é o ponto de virada. Exatamente aqui. Depois de encarar o fundo do poço, a narrativa muda de direção. Se essa é a doença, qual é o remédio? Onde é que se encontra um pingo de esperança quando parece que o chão simplesmente desapareceu? Pois é, a resposta começa a surgir na voz do apóstolo. Lá nos escritos dele para a comunidade de Tessalônica, a gente encontra quase que um projeto, um manual mesmo, para construir resiliência, mas não de forma isolada, e sim juntos. E aqui está a grande sacada. A resposta para a crise se transforma em ação. Não é sobre esperar de braços cruzados por um milagre. É sobre trabalho mútuo, um cuidando do outro. É sobre ter um compromisso com um propósito maior. E, por fim, é sobre reencontrar a alegria. Não apesar do sofrimento, mas por meio da fé e da força que se encontra quando se está junto. Esse trecho aqui, gente, ilustra isso de um jeito, uau, brilhante. A esperança deixa de ser uma ideia abstrata, sabe? Ela passa a ter um rosto. A alegria é encontrada na própria comunidade. A fonte da força não vem de fora, mas de dentro, das relações, do cuidado mútuo. O ponto crucial é esse: a resiliência se constrói na relação com o outro. Agora a gente vai para nossa última voz, a do sábio. E se o apóstolo nos deu o quê à comunidade, o livro de Provérbios vem para nos dar o como, focando num elemento que é absolutamente crucial para a estabilidade de qualquer grupo, a liderança. Essa comparação aqui é muito visual. E ela conversa diretamente com aquela crise de liderança que a gente viu lá no começo, lembra? Uma liderança cheia de falhas é comparada à escória, aquela impureza que enfraquece a prata. Ela contamina tudo, cria uma base instável. Em contraste, uma liderança forte, justa, é como a prata purificada, valiosa, firme, é o que garante uma estrutura de justiça. Essa metáfora do refinamento é fantástica, porque ela mostra que chegar a uma boa governança é um processo ativo. É preciso ter discernimento para identificar e remover as influências que corrompem, que contaminam. Só assim, tirando as impurezas, é que se estabelece um alicerce justo e estável, onde o que é valioso pode de fato brilhar. É um verdadeiro trabalho de purificação. E
quando a gente junta todas essas vozes, a gente percebe que não está olhando para 4 textos isolados. O que a gente tem, na verdade, é uma grande conversa, um diálogo contínuo sobre como sobreviver e, mais do que isso, como florescer em meio à adversidade. E com isso, o arco narrativo se completa. A gente começou lá no fundo do poço, com o grito de desespero do profeta e do salmista diante da crise. Daí, a gente encontrou a semente da esperança na força da comunidade, como propôs o apóstolo. E, por fim, o sábio nos deu a sabedoria prática, mostrando que a liderança íntegra é o pilar fundamental para qualquer reconstrução. É uma jornada completa que vai da crise até a restauração. E assim, a gente volta àquela pergunta do início, mas com uma perspectiva totalmente nova. A questão que fica para a gente pensar é: de que forma esse diálogo tão antigo sobre crise, sobre a força da comunidade e sobre a necessidade de uma boa liderança, de que forma tudo isso ecoa nos desafios que nosso mundo enfrenta hoje? A resposta, talvez, continue sendo tão relevante agora quanto era naquela época.